Fala galera, aqui quem fala é o Fefo Queiroz, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um dos 9 filmes de Tarantino. Sim, já falamos de Kill Bill, hoje vamos falar sobre Pulp Fiction. Sim, Pulp Fiction. Vamos lá? Vamos lá. Pulp Fiction tem uma estrutura diferente, por assim se dizer, né? O filme é dividido, acredito eu divido o filme de um jeito, Tarantino divide do outro. Eu divido o filme em 3 histórias. O John Travolta e o Samuel Jackson. A segunda história é com Bruce Willis. E a segunda história ainda é com o John Travolta e o Samuel Jackson. Mas o filme é dividido meio que por mini capítulos, certo? Mas eu divido assim. Então, vamos lá. A primeira história, tipo Fiction, por assim se dizer, começa com 2 personagens numa lanchonete. Que mais pra frente a gente vai entender qual que é a função deles. Então, e nessa lanchonete a gente já ouve 2 personagens, que é o Jules, que é interpretado pelo Samuel Jackson, e o Vincent Vega, que é interpretado pelo John Travolta. Nessa cena a gente vai ver um indicador que vai acontecer mais pra frente no filme. Ou seja, é uma cena que praticamente já vê o final do filme no começo do filme. E pra mim é um dos bagulhos que eu mais gosto. Uma das coisas que eu mais gosto nos filmes do Tarantino é como ele apresenta a história. Depois que esses tais personagens anunciam o assalto, a gente vai pro Jules e pro Vincent Vega no carro. Nas primeiras cenas que a gente conhece esses dois, a gente já vê a química que os dois têm. Porque, rapaziada, bagulho de louco. Esse foi um dos primeiros filmes com uma dupla de personagens tão boas. Fazia tempo que eu não vi uma dupla de personagens tão boas que nem a desse filme. E o diálogo entre os dois, né? Rapaziada, nem como, né? São uns diálogos meio que naturais até demais. Você é até estranho, porque você sente que os caras realmente estão tendo aquela conversa. Você sente que eles meio que são parceiros há muito tempo. Eles já conversam sobre essas bobeiras e tá tudo bem. E é sensacional acompanhar eles. Pra mim é incrível. Pra mim, toda a cena que tava com eles em tela, eu adorei. Achei incrível. Aí eu queria falar sobre um negócio do Tarantino que eu gosto bastante, que é como ele grava. Como ele escolhe gravar o filme. Eu acho que o Tarantino é um diretor que exagera bastante, mas exagera de um jeito negativo, de jeito algum. Ele exagera de um jeito positivo. Nesse Pulp Fiction a gente não vê tanto isso, mas a gente já vê um início desse certo exagero. A gente vê ângulos exagerados, a gente vê, por exemplo, aquele ângulo que eles pegam as armas no porta-malas. Aquele ângulo lá já se tornou icônico. É um dos ângulos mais icônicos da história do cinema. Pra você ver como o Tarantino tem um baita impacto, né? Seguindo em frente, quando os caras chegam no hotel que eles têm que fazer a missão, é o diálogo dos caras falando sobre fazer massagem no pé. Aí, o que muitas pessoas não sabem é que o Tarantino tem fetiche em pé. O quê? O que foi? Would you tell me again? One more time, please. 1, 2, 3, again. Fala. Eu falei, para. Que é isso, bicho? E muitos diretores colocam o fetiche dele em tela, mas isso aí a gente releva, né? Ou não? Eu não relevo um pouquinho. Mas vamos continuar, vai. Os dois continuam falando, eu acho que eles ficam falando disso por pelo menos uns 5 minutos. Só sobre fazer massagem no pé. É natural, é muito natural. Os caras se tornaram um bagulho que era pra ser ridículo, natural. Aí a gente tem uma das cenas mais icônicas do cinema, que é a cena que o Jules e o Vincent Vega entram no negócio, entram no apartamento do Marvin, daqueles moleque lá, dos moleques aleatórios lá. E lá a gente tem um monólogo sobre Ezequiel, que é o monólogo do Samuel Jackson. Cara, aí você já presta atenção em como o Tarantino seleciona bem os atores, né? Ele seleciona muito bem todos os atores que estavam nesse filme. O Bruce já era consolidado, já, né? Mas o John Travolta também. Agora o Samuel Jackson e a Uma Thurman não eram. Você já vê por aí que o cara já se tornou icônico só por falar motherfucker. E mó da hora isso. Ninguém fala isso que nem o Samuel Jackson fala. Pra mim, essa cena do Ezequiel é uma das melhores do Tarantino. É uma das cenas que quando você fala, quem dirigiu essa cena? Você vai falar, Tarantino. Tem nem como você não falar que o Tarantino não dirigiu essa cena. E é aí que, pra mim, o filme começa de verdade. Porque logo em seguida a gente já vai pra um outro capítulo da história que eu ainda considero dentro da história dos dois. Que é o capítulo que o Vincent vai pegar, vai buscar a filha do Marcellus Wallace. Que mais pra frente meu amigo Bigas vai falar mais
sobre ele. Aí vem uma cena, aí vem mais uma cena icônica dentro desse mini capítulo. Primeiramente, que a gente não conhecia, a gente não sabia quem era o Vincent, a Mia Wallace. A gente sabe que o Marcelo Wallace é um personagem perigoso, claro. A gente vê também uma cena muito legal, que é a cena da Mia chamando o Vincent e ele procurando lá, perdido, com os bracinhos abertos. Essa cena, eu amo essa cena é incrível. Aí a gente vê quem é a Mia Wallace, é a Uma Thurman. Os dois, o Vincent decide levar ela pra sair, porque o Marcelo falou pra ele, cuida da minha filha. Fica, Paulo, tá bom, vou cuidar da sua filha, mas sem exageros. Aí o que acontece logo em seguida, eles vão pra um lugar que tem um torneio de dança. O que a Mia quer fazer? Participar do torneio de dança. E aí a gente vai pro torneio de dança, né? Que pra mim é a cena do filme. É a cena que meio que marcou, que moldou o Pulp Fiction, que me falou, ó, meu filme é isso aí, meu filme é bagunça total e é isso, acabou. E ninguém vai me fazer mudar. Tarantino aí, filho. Tarantino. Mais uma vez falando com os diálogos do Tarantino, são naturais. Tudo acontece de forma muito orgânica. Até a gente vê que na hora da dança, o Vincent não tá tão confortável assim. E olha que o John Travolta é um dançarino profissional, tá? A gente percebe como John Travolta encarnou o personagem. E ele tava com medo do que aconteceria se alguém visse aquilo e falasse para o Marcelo Wallace. Porque ele não sabia se tinha alguém lá observando eles. Então, ele dança todo duro e contra a Mia vai soltando... Tá toda solta lá no negócio. E, rapaziada, o que acontece mais pra frente, eu não acho tão importante assim falar. Eu vou encerrar aqui, por enquanto, a história 1 do Pulp Fiction com uma nota 9, certo? Eu acho que essa é a primeira história. Muito por conta de ser uma estrutura diferente do que a gente viu, é muito bem dirigida, é muito bem roteirizada e é muito bem atuada. Eu gosto muito de como Samuel Jackson também. O Samuel Jackson a gente meio que não sabe que é um protagonista certinho do Pulp Fiction. Por mim, eu considero de outra volta o Vincent Vega o personagem principal do Pulp Fiction. Por mais que o Samuel Jackson tenha uma função grande no filme também, eu acho que o Vincent é o protagonista maior porque ele tá em todas as histórias, ele está em todas. Os dois personagens, o Vincent e o Jules, têm personalidades bem diversificadas, tá? O Jules ele é um personagem mais seguro de si, ele é mais precavido, enquanto o Vincent é mais relaxado, tá? Porque aí a gente vai descobrir o que acontece com ele na história 2, acho que isso é um dos personagens uma das maiores burrices que eu já vi um personagem fazer na minha vida. Mas, por enquanto é isso, minha nota pra história 1 é 9, vou passar a palavra agora pro Bigas, é isso. Muito bom dia a todos que estão assistindo, aqui é o Bigas, e bem depois que o Felipe acabou de falar aqui pra vocês sobre a parte 1 do filme, ele me passou a palavra, eu vim aqui falar sobre a parte 2 desse filme, só que antes de entrar diretamente na parte 2, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre uma característica desse filme, que eu acho que na verdade é uma das características mais legais e mais marcantes em relação a esse filme, que é justamente o fato dele ter uma estrutura não linear no roteiro. Né? Se a gente fosse colocar esse filme aqui em ordem cronológica, essa parte provavelmente seria o final do filme, né? Porque a gente vê nessa parte aqui, eu vou explicar depois direitinho como isso acontece, a gente vê a morte do Vincent Vega e ele aparece novamente ali na parte 3, né? Então eu acho uma das coisas mais interessantes em termos de escrita em relação a esse filme é o fato dele apresentar essa estrutura que não é linear e mesmo assim ser uma estrutura relativamente fácil de acompanhar, né? Óbvio que se você tiver assistindo o filme quando faz outra coisa, talvez você fique meio perdido, mas se você estiver atento em relação ao filme, eu acho que é tranquilo de você entender o que tá acontecendo, né? Apesar de não ser em ordem cronológica, né? E bem, a ideia do Pulp Fiction, ela não é composta originalmente de um filme só, né? Na verdade, ela veio a partir da união de uns 3 curtas, se eu não me engano, né? 2 ou 3, eu não lembro agora, mas que foram juntados em um filme só, né? E um desses curtas, que é o curta que baseia essa parte do filme, não é originalmente do Tarantino, na verdade é uma história, veio a partir, né, de uma história de um escritor chamado Roger Avery. A gente não sabe o quanto que o que a gente vê ali no filme é dele, mas a ideia original veio a partir de um curta que ele escreveu, chamava, acho que é um termo francês isso, Pandemonium Reigns, né, que seria algo tipo como Caos Reina, é uma expressão, parece que não tem uma tradução exata, mas o título que a gente vai ter aqui pra essa parte é O Relógio de Ouro. E essa parte do filme, ela vai começar com um flashback ali, né, em que um soldado vai contar ali pra uma criança em que o pai dela morreu e ele era um amigo ali dele, que ele tinha que entregar esse
relógio que era do pai dele pra essa criança, né? Que no caso é o Butch, né? Que devia ter por volta ali de uns 5 anos de idade e teve que ouvir a história de um soldado explicando como o pai dele escondeu um relógio ali nas partes baixas, né? Durante um bom tempo e que depois ele teve que esconder, e, enfim, antes parece que o relógio era até do vô dele que teve que esconder também, né? Então esse relógio passou em bastante lugares complicados, né? Mas enfim, quem que é o Butch? O Butch, ele é um pugilista, né? Que é interpretado pelo Bruce Willis e ele é pago pelo mafioso, né? Que é o Marcellus Wallace, né? Que é interpretado por um ator chamado Ving Rhames, me perdoem minhas pronúncias, né? Ele é pago pelo Wallace justamente pra perder uma luta ali, né? Pra fraudar, vamos dizer assim, a luta. Mais ou menos pra ele perder ali no 5º round, se eu não me engano, especificamente. E bem quando chegou o 5º round, o Butch meio que abandona esse plano, né? Pelo orgulho dele ali de lutador. Ah! Parei! Parei, família! Parei! É máfia! E ganha a luta e foge de lá com o dinheiro do Wallace, né? Sai correndo, ele pega um táxi, né? E ele acaba descobrindo ali no táxi, conversando com a taxista, que ele não só venceu a luta, como ele matou aquele cara, né? E enquanto isso a gente vê o Wallace, ele muito bravo, falando pra procurar o Butch onde quer que ele estivesse e tudo mais. A gente acompanha ali o Butch no táxi e ele tem uma conversa muito estranha, né? Com a taxista, né? Uma conversa até bem tensa, sei lá, um clima meio esquisito, porque ela fica perguntando pra ele como é que é a sensação de matar um homem e tal, e ele... Não sei, né? Eu acabei de descobrir, né? Eu descobri agora que você me contou que eu matei o outro lutador, né? E, enfim, depois ele chega ali no lugar que ele tá, né? Que é um apartamento ali de um motel, eu acho, né? Tal, que a namorada dele tá escondida, eles estão os dois escondidos ali, né? Eles conversam um pouco, eles dormem juntos, e no dia seguinte eles vão fugir como eles tinham planejado, né? Só que o Butch pergunta onde tá o relógio dele e tal, né? Que é um cara do pai dele, então é importante pra ele. E a namorada dele fala que não lembra ali onde deixou o relógio, na verdade ela fala que tá em um lugar, e depois vai ver não tá. E, enfim, o Butch fica muito bravo com ela, grita com ela e tudo mais. Depois ele se acalma, pede desculpa e ele decide voltar ao apartamento dele pra ir buscar o relógio, né? Então é uma parada também que é bem tensa, porque a gente sabe, né, que o Marcellus Wallace tá atrás do Butch, o próprio Butch sabe disso, ele sabe que voltar ao apartamento dele é um tanto quanto perigoso, né? E bem, quando ele chega no apartamento dele, né, ele encontra ali o Vincent Vega. Na verdade ele não encontra imediatamente, ele encontra o relógio dele e aí ele vê numa mesa ali uma arma que o Vincent Vega, muito inteligente que é, deixou ali fora enquanto ia fazer as suas necessidades, né? O Vincent Vega é provavelmente o cara com o pior timing de banheiro da história, né? Porque na primeira parte do filme, a Mia tem um overdose quando ele vai no banheiro, né? Agora nessa parte, o Butch volta pra casa enquanto ele tá no banheiro, e na parte 3 também o assalto ali vai começar justamente quando ele vai no banheiro. Então, acho que ele tinha que escolher melhor as horas que ele vai no banheiro, né? O cara tem muito azar mesmo. Então, o Vincent sai ali do banheiro e dá de cara com o Butch apontando a arma dele pra ele, né? Então, eles se encaram ali por um tempo, o Butch atira e o Butch vai lá e foge ali com o relógio, e ele encontra o Marcellus Wallace atravessando a rua. Se eu não me engano, ele tá segurando umas rosquinhas, eu acho que ele acabou de comprar, eu acho, né? São donuts, acho que é. E o Butch vai lá e atropela o Marcellus Wallace, né? O Marcellus Wallace apaga um pouco, o Butch tava apagado também. Enfim, quando o Marcellus Wallace acorda, ele começa a perseguir o Butch, eles entram ali numa loja, né? O dono da loja prende os dois, chama um amigo dele que é policial, né? Pra torturar os dois, né? E ele começa essa tortura justamente abusando sexualmente do Marcellus Wallace, numa cena bem desconfortável de assistir, diga-se de passagem. Mas o Butch consegue escapar, né? Ele encontra ali, não me engano, a chave da moto do cara, vê ali uma espada, ele pega a espada e decide não só fugir, ele decide ajudar o Marcellus Wallace. Ele liberta o Wallace, mata um dos caras, o Wallace atira no cara que abusou dele, atira nas partes dele, né? Meio que ali a dívida do Butch com o Wallace foi paga, né? O Wallace, em gratidão a ele, fala assim, ó, desde que esse boato aqui do que aconteceu não se espalhe, desde que ninguém fique sabendo disso e você não apareça mais na cidade, ó, tá tudo tranquilo, né? Porque você me ajudou e tudo mais, né? O Butch vai embora e o Wallace fala que vai dar um jeito ali naquele cara que abusou dele, que o pouco que ele vai viver agora não vai ser muito bacana, né? E enfim, esse é o resumo mais ou menos da parte 2 do filme, né? Que eu acho que é a parte que quase todo mundo concorda que é a menos interessante do filme, né? Apesar de ainda ser bem legal de acompanhar, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que ela até que agrega bastante a história, porque você descobre o que aconteceu com o Vincent e tal. Esse lutador, ele é mencionado na parte 1, ele aparece ali na parte 1, então tava introduzido ali a história dele. Eu acho que a história dele também é muito bem feita, né? Que óbvio que em comparação com
com a história do Vincent e do Jules não é tão boa assim, mas eu ainda acho que é uma parte bem legal. Eu acho que ajuda a aumentar a tensão ali, a dar uma visão mais ampla, né? Eu acho que não daria pra, sei lá, tirar essa parte do filme, né? Eu acho que perderia uma boa parte da identidade do filme, ser essa coisa meio caótica, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, essa linha temporal confusa. Então, muito bem, eu vou falar agora sobre a parte final do filme, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante essa parte final do filme, que ela volta um pouco ali da parte 1, né? Ela para ali naquele momento em que o Jules tá recitando Ezequiel 25:17, né? Acho que uma curiosidade bem interessante, né? Que é a versão que a gente tem no filme, né? Que fala, né? O caminho do homem justo é cercado por todos os lados pela iniquidade dos egoístas e pela tirania dos maus. Bendito é aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, guia os fracos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente guardião de seu irmão e protetor dos filhos perdidos. E eu tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido minha vingança contra eles. Só que essa citação não é da Bíblia, pelo menos não integralmente, né? O versículo de Ezequiel 25:17, ele é só esse final do tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido minha vingança contra eles. Todo o restante da citação vem, na verdade, de um filme de Kung Fu de 1976, chamado The Bodyguard, né? O guarda-costas, com o Sonny Chiba, assim que fala. Acho bem interessante saber disso, né? E bem, eles não sabem que tem um cara escondido no banheiro ali naquele momento, né? Em que eles estão matando aqueles caras ali que enganaram Marcelo Wallace. O Jules vai lá, ele recita o versículo, ele mata o cara, e quando ele vê, sai um cara do banheiro e vai atirar nos dois. E a gente vê que os buracos já estão na parede, né? Uma curiosidade ali. O tiro não acerta eles, né? E o Jules entende aquilo como um milagre, aquilo impacta bastante ele, né? E meio que ele decide a partir dali, na verdade ele ainda tá pensando, né? Mas a gente sabe que a partir dali ele não vai querer mais viver naquela vida de crimes, né? Então, mas ele começa a discutir ali com o Vincent, né? Enquanto eles estão no carro, fala, não, cara, foi um milagre, não tem como ter sido outra coisa e tal. E o Vincent segurando a arma na mão, né? O cara muito inteligente e tal, com a arma carregada, né? Ele vira pra perguntar a opinião de um amigo deles lá que tá junto com eles no carro. E aí, o que que você acha? E acaba atirando nele sem querer, né? Porque ele passa ali no... Se não me engano, o Jules passa num buraco, alguma coisa assim. E sem querer ele atira e mata o cara ali dentro do carro, né? Então, do nada eles estão com um carro todo ensanguentado, né? E, pô, não é muito legal, né? A polícia, eu acho que chama um pouco a atenção, né? Um carro todo sujo de sangue, né? Então, eles ficam ali meio desesperados. Eles não estão ali na área deles, mas o Jules liga ali pra um amigo deles, né? Interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Quentin Tarantino. Eles vão ali na casa desse amigo, mas o Tarantino fala pra eles, ó, pô, que isso? Trazendo um corpo aqui pra casa, daqui a pouco minha mulher chega, aquela médica, ela tá vindo do hospital e tal, enfermeira, na verdade que era, né? Eles vão conversando ali, eles tomam um café, falam assim, não, calma aí e tal. E aí o Jules vai lá, liga pro Marcelo Wallace e chama um cara lá que é especializado, vamos dizer assim, em limpar a bagunça dos mafiosos, né? O cara chega lá, ajuda eles a limpar o carro, eles limpam o carro, eles tiram aquela roupa ensanguentada, tomam ali não é bem um banho, né? O cara dá uma mangueirada ali neles, né? Não sei se ficou muito legal esse termo, mas tá bom. E depois eles vão pra um restaurante, né? Que a gente fala, caramba, acho que eu já vi esse restaurante. E a gente descobre que é o que? É o restaurante que aparece lá no início, lá no prólogo do filme, né? E que tinha sido meio que esquecido ao longo do filme. E o Tarantino vem no final do filme e retoma essa cena, que é o restaurante que o casal tá discutindo ali no início do filme, se eles vão assaltar aquele restaurante ou não. Então o Vincent e o Jules continuam conversando, né? Sobre, pô, hoje foi um milagre, eu quero mudar de vida, não quero ser mais criminoso. Aí o Vincent, por que você vai fazer então, tal. E daqui a pouco o Vincent oferece pra ele ali que ele vai querer comer porco, e ele fala que não come porco, que o porco é um animal imundo. Então eles começam a ter uma discussão sobre que animais são imundos ou não, sobre essa opinião ali do Jules, né? E é um diálogo bem fluido, bem divertido de acompanhar, né? Como é típico nos filmes do Tarantino. Eu diria que normalmente a melhor parte dos filmes dele são os diálogos, né? Que ele consegue fazer os diálogos com uma naturalidade que realmente, assim, é uma conversa, parece que você tá dentro daquela conversa ali, prestando atenção no que aquelas pessoas estão falando, mesmo que muitas vezes sejam trivialidades, vamos dizer assim, né? Então eu acho bem interessante, né? E muitas vezes uma coisa que ajuda a te prender nesse diálogo é justamente uma tensão ali que você sabe que a qualquer momento aquele casal vai assaltar aquele restaurante, né? Então eles estão conversando e ao mesmo tempo a gente sabe que tem um casal ali na outra mesa, né? Então é bem interessante. Ajuda você a ficar mais preso no diálogo, né? Eu acho que essa é uma técnica também muito boa pra fazer com que a atenção do público seja presa, né? Valoriza, vamos dizer assim, aquela conversa, você saber que tá prestes a acontecer alguma coisa muito grave ali, né? O Tarantino faz isso em vários filmes, né? Tem
diálogos antes de, vamos dizer assim, cenas bem impactantes, cenas bem graves, assim, meio que antes de explodir tudo, vamos dizer assim. Então o Vincent vai no banheiro, né, e quando ele volta, o casal tá assaltando o restaurante, pegando os pertences de todo mundo, só que eles resolvem tentar roubar o Jules, né, tá ali com a maleta do Marcellus Wallace e não deixa eles pegarem a maleta e tal, porque, né, não é dele, né, do Wallace. E até hoje ninguém sabe o que tem naquela maleta, né, tem várias teorias sobre isso, né, mas provavelmente não tem nada lá, a gente não sabe o que tem lá, tipo, óbvio que é alguma coisa, né, mas eu acredito que o Tarantino não chegou nem a pensar sobre o que era, e eu acho que é melhor, vamos dizer assim, deixar na imaginação de cada um pensa ali que tem, pra ficar teorizando, acho que não tem uma explicação oficial pro conteúdo da maleta, né, e bem, ele começa a conversar ali com aquele casal, principalmente conversa com o cara especificamente, né, pede pra ele se acalmar, só que enquanto isso ele tá com uma arma embaixo da mesa, né, então também entra no que eu falei agora há pouco, dessa tensão em torno do diálogo, né, então enquanto eles estão conversando, o Jules tá com a arma ali, então você sabe que a qualquer momento pode dar ruim, aquilo ali pode virar um tiroteio generalizado, né, você fica ali, tem esse diálogo meio tenso, e enfim, no final ele consegue acalmar eles, e o Jules, agora que tá querendo mudar de vida, não quer mais ser o homem que ele era antes, resolve dar uma segunda chance pra eles que ele não daria antes, né, normalmente ele só recitaria o Ezequiel 25:17, atiraria nos dois e iria embora, só que ele fala assim, não, ó, hoje eu tô bonzinho, pega a carteira, dá o dinheiro da carteira dele e fala pra eles vazarem, né, então em um resumo rápido, essa é a parte final ali do filme, né? Eu acho que é uma das partes mais legais do filme. Talvez seja a parte que eu mais gosto, né? Eu acho que, principalmente por essa tensão em torno dos diálogos, né? Apesar de que tem isso bastante na primeira parte também, né? E eu confesso que eu gosto bastante desse filme e que eu não tinha gostado tanto dele, assim, na primeira vez que eu vi, né? Eu não acho que ele é o melhor filme do Tarantino, mas com certeza é um filme que foi muito importante, né? Porque foi o filme que tornou o Tarantino famoso, querendo ou não, né? Óbvio que depois ele foi ficando cada vez mais famoso, mas no segundo filme dele ele já meio que virou um nome ali conhecido, né? Até hoje muita gente, quando fala de Tarantino, vai lembrar de Pulp Fiction, né? Porque tem muitas cenas icônicas nesse filme, tem muitos diálogos muito bons, né? E, bem, depois da segunda vez que eu assisti, eu mudei de opinião, porque eu achava esse filme um pouco superestimado, e não, ele realmente merece todo o mérito que ele tem. Pulp Fiction é um filme excelente, eu diria que ele é um nota, fechar mais ou menos num 8 ou 9 por aí. O mérito que ele tem é um filme excelente, eu diria que ele é um nota, fechar mais ou menos num 8 ou 9 por aí. Recado, tá? Tem coisa grande vindo aí no canal, tá? Quem sabe vem uma epifania aí ou umas esquetes. É isso, rapaziada. Tamo junto.